Então a Leila voltou a alfinetar o Flamengo. Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, que pode até ser o Real Madrid da Shopee. Ela, aliada ao Pedrinho, presidente do Vasco Associação, ela que vai comprar, na verdade, vamos dar essa moral, o enteado dela vai comprar a SAF do Vasco. Leila que passou muita vergonha no passado, em campo e fora dele, estava errada em tudo, voltou a bravatar, a mandar as bravatas. Isso é ótimo, porque combina perfeitamente com o vídeo que eu tava para trazer aqui do BAP explicando sobre a Libra e a formação finalmente da Liga de Clubes que tá cada vez mais próxima. Será? Bora ver isso aqui. Vem com o Antenado. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, Antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada. Aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, Antenado. Muito obrigado pela presença em mais um vídeo aqui com a gente, na mídia independente mais imparcial do Brasil. Furando bolhas e quebrando tabus. E se você já nos conhece, curte o nosso trabalho, é muito importante mesmo que você apoie esse trabalho. A gente tenta fazer da melhor forma possível, tornar o mais constante possível, mas ninguém sobrevive sem grana, né? E o YouTube, principalmente, dá uma rateada, a gente não tem o engajamento, não é nem engajamento, né? É a entrega que a gente gostaria, que a gente talvez até mereça, pelo capricho que a gente costuma ter aqui nos nossos conteúdos. Então é muito importante que você colabore financeiramente com esse canal. Fora, claro, com o engajamento, né, que você sempre nos dá, curtindo, se inscrevendo, comentando, compartilhando. Tudo isso é dando hype, é muito importante. Mas se você apoiar financeiramente, patrocinar aqui, a gente vai falar o seu nome aqui, vai agradecer pessoalmente para você aqui, ó, pessoalmente, publicamente. antenadosnajogada2018@gmail.com antenadosnajogada2018@gmail.com. É fácil, rápido, direto e seguro. O Pix para você tá aí na tela. Valeu demais! Você pode ser membro também. Membro do canal também tem prioridades aqui em vários segmentos, várias coisas aqui do nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Antenado. Agora vamos lá, hein? Vamos lá falar do presidente do Real Madrid das Américas, né, dona Leila? Como é que ela falava mesmo? Terraflamismo. O flamengocentrismo, porque o Flamengo é o malvadão mesmo, o Flamengo é muito brabo e tem um presidente que eu virei fã, já falei várias vezes aqui. Eu não gostava do BAP, não é que eu não gostasse do BAP, pelo que eu conhecia dele, que era muito pouco, mosquitão aqui, eu não tinha muita simpatia porque eu ouvia exatamente isso que falam dele até hoje, que o Pedrinho falou. Ele é soberbo, ele é intransigente, ele é... Como é que falam mais? Essas outras palavras aí. Metido, não lembro agora. Enfim. E eu tô vendo que, pelo menos assim, no tratamento que eu tive com ele, pessoalmente, ele nunca me tratou mal. Nunca vi ele tratar ninguém nas proximidades mal. E, o mais importante, ele é muito competente. Ele vem acertando em tudo, dentro e fora de campo. Brigando, de fato, como um leão. Honesto, justo, sem safadeza. Ele tem toda a razão. Pelos interesses do Flamengo. E por isso eu venho mais uma vez trazer aqui o vídeo do BAP, da última entrevista dele para a Flamengo TV, para o MengoCast, com João Guilherme, Rei Krause e Dani Boaventura, para a gente ver aqui o que ele falou sobre a Libra e sobre a Liga de Clubes, que a CBF está querendo se meter, isso aí eu já fico com o pé atrás. Mas o BAP realmente está batendo um bolão. E a partir de agora a gente assiste aqui BAP, Luiz Eduardo Batista, falando tudo que tem que se falar sobre a Liga de Clubes e o papel do Flamengo nessa que promete ser, como a gente já vem falando desde 2020, a revolução do futebol brasileiro de uma vez por todas. Bora ver? Vamos lá. A Libra. Relacionamento com a Libra, porque deu o que falar, os outros clubes reclamando da postura do Flamengo. Flamengo malvadão, Flamengo só pensa malvadão, nele. só pensa nele. Esse panorama mudou. Como é que está essa situação da Libra, o relacionamento com os clubes, o bloco para a transmissão de TV? Olha, evoluiu positivamente. Nós tivemos uma reunião aqui semana passada, onde eu fiquei particularmente feliz, porque
É interessante isso, João, que é o seguinte, o futebol brasileiro, ele se reúne, em geral, para discutir a divisão do dinheiro dos outros. Pouca gente quer discutir o que a gente vai construir juntos. O Flamengo entende que é o seguinte, e a metáfora, a analogia que eu tenho usado é o seguinte, olha, o Flamengo aceita casar com comunhão parcial de bens. Sabe o que significa isso? Você tem R$1, eu tenho 10 milhões. Eu entrei no casamento com 10, você entrou com 1, nós temos 11, ok? Tudo que fizer além de 11, que a gente faça depois do 11, a gente vai discutir como é que a gente vai dividir. Os meus 10, eu não vou ceder para ninguém. Peraí, ele tá falando 1 milhão então, né? E não R$1. Você confundiu um pouquinho, mas a gente entendeu. O Flamengo sempre teve, eu sempre tive esse ponto de vista. Quando eu cheguei na Libra, já havia um contrato estabelecido, onde não era um casamento com comunhão parcial de bens, era uma certa desapropriação do ativo do Flamengo. Por acaso, e por uma coincidência, eu sou profissional disso. Sim. Eu me fiz profissional disso. Então, não é que eu tinha uma opinião, nisso eu tinha certeza absoluta. Então, 70% do dinheiro da Libra estava definido como é que era, em parte. Importante lembrar disso, o BAP trabalhou muito tempo na Sky, né? Ele era um dos caras mais importantes ali, um dos executivos mais casca grossa da Sky. Iguais. 30 estava escrito no contrato da Libra. 30 depende do tamanho e da audiência que cada clube tem. Dinheiro do pay-per-view. Quem era o maior vendedor de pay-per-view do Brasil? Quem era a Sky, que eu fui presidente. Então eu entendia como é que era isso. Eu criei na Sky o mecanismo que dizia, vamos marcar quando o assinante compra o pay-per-view, se ele é torcedor do Flamengo, do Fluminense ou do Corinthians. Você achar que um torcedor do Corinthians vai comprar o pay-per-view, vai dizer que ele é sócio do Palmeiras, que ele é torcedor do Palmeiras, por que ele faria isso? Então o melhor indicador que existe no Brasil de audiência é o cadastro de quem compra o pay-per-view. O cara paga um mês sim, o outro também, e diz que é torcedor do Flamengo ou do Vasco. Ele não pode ser torcedor do Botafogo ou do Fluminense. Então está muito claro o porquê ele comprou aquele produto. Ora, eu conheço isso, e estava escrito no contrato que esses 30% tinha que ser dividido de acordo com isso. E aí, depois dos 70% que eram divididos igualmente, eles também queriam criar um subconceito nos outros 30%, onde o Flamengo também não era reconhecido no tamanho dele. Falei, aí não, filho, a gente já entubou 70% do dinheiro. Nos outros 30%, eu vou brigar. Havia uma dissensão, eles entendiam que eles podiam decidir algo diferente, o estatuto dizia que tinha que ser por unanimidade, o Flamengo não ia dar unanimidade disso. Ficamos 8 meses e meio discutindo isso. Foi a única coisa boa que o Landim fez nisso tudo, né? Ele assinou esse negócio que precisaria ter unanimidade na Assembleia, ou seja, todos os clubes votarem e não apenas maioria, para mudar alguma coisa, ou para decidir alguma coisa. Porque, obviamente, com maioria deixariam o Flamengo de fora, né? Deixariam o Flamengo numa situação pior. Usariam o poder do Flamengo contra ele. Dá para entender? Então, pelo menos isso o Landim fez. O Landim deixou. Mas que fez muita besteira nessa empreitada toda de Libra, isso a gente já falou aqui. E acabou que o processo foi judicializado, que a gente não conseguiu resolver dentro da Libra. E o que a Justiça falou com 2 minutos de jogo? Está escrito, o Flamengo tem razão. Agora, se você resolve casar, Rei Krause e Dani, e vocês querem definir um regime de casamento no dia a dia, diferente do que o comunhão parcial ou comunhão total, cabe a vocês se acertarem com isso. O que nós estamos decidindo agora é como é que vai ser esse ajuste. Se a gente não se ajustar com a Libra, a Justiça vai definir. Como a Justiça já deu um cheiro de para onde que vai a decisão, o que os outros clubes perceberam? Olha, eles sabiam que o Flamengo tinha um quê de razão. Sim. Eles só achavam que era o seguinte, vamos ver na queda de braço quem vai demorar. Podia ter sido resolvido antes? Podia ter sido resolvido antes. Mas não adianta a gente ficar olhando para trás. Agora eu estou animado, eu acho. A gente trouxe uma vasta cobertura aqui sobre isso ano passado. E realmente cagaram, né? Os clubes cagaram pro Flamengo achando que iam entubar e tal, e ignoraram, escantearam o Flamengo. A administração da Libra era toda praticamente do Palmeiras. O Palmeiras estava aliciando todo mundo, o próprio São Paulo. Enfim, estava controlando tudo ali, né? Tinha o controle do próprio CEO ali da Libra. E muito complicado, né? Mas o Flamengo não afinou. BAP manteve a postura, foi para a Justiça, congelou o montante, né? A parcela lá da grana da Globo. E muito bem. Levou vantagem nisso. A Leila brigou, dizendo que o Flamengo ia jogar sozinho. Muita bravata, e voltou. Eles não discutem nada do mérito, é só bravata, é só jogar pra galera. Vocês sabem de quem é essa tática, né? Quem costuma usar isso aí? A gente está próximo de um acordo e isso pacificou de alguma maneira essa disputa na Libra. Então essa é a primeira coisa. O segundo aspecto é o seguinte. Sem clubismo, qual é o clube mais bem gerido do Brasil nos últimos anos? Flamengo. Todo mundo sabe disso.
Inquestionável. Inquestionável. Apesar do Palmeiras também ser muito bem gerido, o Flamengo é o mais bem gerido do Brasil, porque o Flamengo andou com suas próprias pernas, né? O Palmeiras teve a ajudinha lá do Paulo Nobre, com empréstimo a juro zero quase. Enfim, o Palmeiras tem menos potencial de arrecadação, também tem seus méritos, não vou discutir aqui, mas o Flamengo, no somatório das papeletas, é o clube mais bem gerido, sim. Pode até ser junto com o Palmeiras, mas é o mais bem gerido, sim. Todo mundo sabe disso, ok? A Libra não gerou um único centavo novo de receita nesses 2 anos que ela existe. De nada. Ela vendeu, ela renovou o contrato de direito de transmissão. Tá certo? O Flamengo, ano passado, João, cresceu 740 milhões de reais de receita. A gente cresceu um São Paulo em receita. Importante ele falar isso, porque como eu já venho dizendo desde 2020, com uma liga é muito importante, e até com essa lei do mandante que o Flamengo conseguiu tramitar ainda, não sei quando é que foi isso, né? Conseguiu aquela medida provisória lá ainda no governo Bolsonaro e só veio a ser efetivada em lei mesmo alguns anos depois. Mas o certo é que o Flamengo teve muita participação nisso. O Flamengo conseguiu tirar o monopólio da Globo e a Libra ainda tem o monopólio da Globo. E quando você tem várias televisões ou streamings transmitindo, querendo transmitir, você até propriamente, como tem na LFU, um jogo determinado é da Record, Premiere ainda, Grupo Globo, e Cazé TV, você consegue fazer ali um ratatá, né? Como é que se diz? Um somatório de grana ali, né? Cada um dá um pouquinho e acaba virando um bolo maior. E a LFU, a FFU, né? Muda de nome toda hora isso, fez exatamente desse jeito. Coisa que o Flamengo, na Libra, Palmeiras e tal, Grêmio, São Paulo, estão presos só na Globo. E o futebol brasileiro vale muito mais, ainda mais com a venda para fora, enfim, vale muito mais do que a Globo paga na Libra e pagava antes, né, de ter essa divisão LFU e Libra. E aí você chega na Libra, numa associação e fala, olha, nós achamos que nós devemos ajudar na gestão da Libra. Por acaso a gente acha que sabe alguma coisa disso. E os outros clubes dizem, Flamengo não, você não tem nada a fazer pela gente aqui, não tem nada a ensinar pra gente. E aí os clubes decidem excluir o Flamengo do comitê gestor da Libra. Falei, Esse é o momento atual? Não, lá atrás. Então uma outra coisa que a gente brigou e que a gente agora resgatou é o seguinte, olha, o Flamengo não pode, em nenhum grupo, não fazer parte do comitê gestor. Seja pelo tamanho do Flamengo, seja pela relevância, seja pela competência que está fartamente colocada. Então, com respeito aos outros clubes, claro que tem competência, tem conhecimento, mas assim, eu acho risível você chegar e dizer que num grupo como a Libra, que tem 9 clubes de Série A e 6 de Série B, que você vai ter 3 clubes gerindo a Libra e o Flamengo não é um deles. E qual era a justificativa do Flamengo? A justificativa era de que, olha, nós fizemos uma eleição, o Flamengo perdeu e nós vamos discutir isso ano que vem de novo. Chegou o ano que vem de novo. O Flamengo está aqui de novo, né? E agora nós fizemos um acordo e a Libra vai ser gerida pelo Flamengo, a minha pessoa, pelo Raul Aguirre, que é o CEO lá do Bahia. Então o Flamengo vai começar a determinar alguns pontos importantes na Libra. A nova gestão do Grêmio também está do lado do Flamengo agora, né? Não estava, agora passou a estar. E eu acredito, né, que o Flamengo vai dar uma contribuição importante, porque a Libra cresceu 0 de receita nova ano passado, e o Flamengo tem algumas ideias de como fazer aquilo melhorar. Então, assim, a relação melhorou, ela piorou antes de melhorar. E agora ela está melhorando. E eu acho que isso vai ser fundamental para você poder, mais um pouco, conversar sobre uma liga no Brasil, como é que seria isso e tal. Muito importante a gente ter esse alinhamento lá de cá. Então eu estou feliz com o que houve. Eu acho que os outros clubes também da Libra estão felizes, porque essa briga, João, a verdade é o seguinte, é que a gente perdeu um ano, ninguém ganhou nada com isso. Exato. A gente ficou um ano brigando, mas às vezes acontece isso na vida da gente, né? Você, de repente, tem uma conversa que esclarecedora, resolve tudo, você fala, pô, não entendo, não sei nem por que a gente brigou tanto tempo se a gente conseguiu chegar a um acordo agora. Às vezes o teu timing, o teu e o meu não casam. E, então, de novo, né, quando a gente olha para trás, todo mundo é gênio. A gente não pode mudar o que ficou para trás, mas eu estou, como diria Roberto Carlos, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, né? Tá legal, tá legal, fortes emoções. Muitas emoções. Pode falar algumas ideias que o Flamengo está levando para a Libra para aumentar a arrecadação ou não? Porque você falou que tem algumas ideias. Eu posso, mas não vou. Justo. Posso, mas não vou. É justo. Vai ser divertido, vai ser divertido. Tem gente ganhando dinheiro, que é óbvio que tem que dar um pedaço para os clubes e não está sendo repartido. Tá certo? Então, Interessante. vai ser divertido. Vai Aliás, ser falando divertido. nisso, presidente, Mas nós temos ideias. Sim. uma das coisas que a gente mais ouve, né, e perguntam em todos os lugares pra gente e tal, poxa vida, Flamengo TV, jogo com imagem na Flamengo TV,
Presidente, o que podemos falar sobre isso para a nação rubro-negra? Que, aliás, já estamos fazendo os jogos do Brasileirão como mandante para o exterior, né? E fizemos os jogos também do Campeonato Carioca com enorme repercussão. Mas toda hora o pessoal pergunta: Flamengo TV, jogo do Flamengo, com imagens, e aí? Essa é uma pergunta muito boa, porque a tecnologia vem avançando muito rápido. Hoje já praticamente não tem mais delay com a qualidade da internet, a velocidade da internet. Então, já não é... Se há 5 anos era utopia o clube transmitir na própria TV, no próprio streaming dele, os seus jogos, hoje já não é mais. As coisas estão mudando muito rápido mesmo. Quando você fala de um acordo como foi feito com a Libra, os direitos de transmissão do Flamengo até 2029 para o mercado interno foram entregues para a Globo. Por um valor qualquer de dinheiro que o Flamengo, de alguma maneira, concordou. Né? Então, está feito, está feito. Sim. Mas 2030 não está tão distante, João. O que nós estamos fazendo com a Flamengo TV é assim... É que as pessoas acham que a gente está fazendo isso para mostrar os jogos do Flamengo no exterior. Mas a cada jogo que vocês transmitem, eu sei exatamente o que deu certo, o que deu errado, o que deu problema para o cara que está em Londres, o que deu problema para o cara que está em Hong Kong, qual foi o problema que houve para ele. A cada dia a gente aprende um pouco mais. E pode chegar um dia em que a gente não tem um contrato com direito de transmissão assinado com ninguém. Vai depender do que vão pagar pelo Flamengo. O Flamengo não vai aceitar receber menos dinheiro do que ele julga importante. Porque eu vou ter condições de vender direto para o consumidor final. Como hoje em dia uma Netflix faz, como uma Apple faz, como uma Amazon faz. E nessa hora, João, eu não preciso de intermediários. Então quem acha que isso é só um processo, o BAP é bom de briga, ele gosta de brigar, ele está fazendo isso para espezinhar os outros. Eu gosto um pouco de bar. Mas não é isso, não é isso. Não é esse o objetivo. O objetivo é preparar o negócio para fazer o Flamengo ser... Brigar com honestidade, com decência, sem safadeza, sem injustiça. Visto em qualquer lugar do planeta, com nós vendendo diretamente para o consumidor, onde quer que ele esteja. É o conceito de TV Anywhere, Everywhere. Onde ele estiver, o Flamengo estará. Essa preparação... Não tenho dúvida, ela está acontecendo enquanto nós estamos conversando aqui. Mais jogos, é diferente fazer 5 jogos de fazer 50 jogos no ano, tá certo? Sim. De entender, a gente teve um problema de transmissão, semana passada que eu fiquei enlouquecido, que a imagem estava defasada 1 minuto do áudio, né? Sim. Mas assim, eu acompanho absolutamente tudo isso, eu quero saber por que deu errado, onde que deu errado, o terceiro foi contratado, quem que a gente contratou como terceiro, porque vai chegar um momento que o Flamengo possa fazer todos os jogos dele. E no dia que chegar esse momento, João, não podemos ter nenhuma falha desse tipo. Perfeito. Então, mais jogos virão, nós estamos fazendo as transmissões melhores, uma taxa de transmissão melhor, uma narração melhor. Vocês percebem essa evolução que vocês estão no dia a dia. Sim. Às vezes o consumidor, quem está assistindo, ele não percebe, está melhor, ele não sabe por quê. É porque tem várias coisas que vão melhorando. Então, eu gostaria só que esse momento fosse em final de 27. Pois é, eu também. Que eu acho que seria mais próximo. Mas nós vamos nos preparar e tem muita coisa boa vindo por aí. Tem muitas novidades para a Flamengo TV, para além das transmissões dos jogos, que eu não vou dar um spoiler agora aqui, que vão acontecer e que vem pela frente. Mas vocês podem ter certeza que o Flamengo vai estar preparado. E aí, quando chegar lá em 29, os outros clubes que não se prepararam vão dizer: Mengão malvadão. Só pensa nisso. Me dá um pouco do teu dinheiro. Eu falei: então, enquanto eu estou trabalhando 5 anos para aprender, sendo criticado, entendeu? Sendo ridicularizado em alguns momentos, na hora que der certo lá na frente, vão falar: pô, mas o Flamengo quer tudo para ele. Mas a gente está investindo, a gente está se preparando para isso desde o ano passado. Um dia sim, o outro também. Quando chegar em 30, vão dizer: pô, mas o que o Flamengo quer? O Flamengo vai querer o que é justo para o Flamengo ter. Mas o Flamengo não vai negociar com a gente. Tudo bem, talvez eu venda direto para o consumidor final. Eu vou vender só para o consumidor final? Não, talvez eu vá pegar o boi do Flamengo e vá fatiar. Vai vender a picanha para um, o filé para outro. Mas assim, não tenho dúvida que o Flamengo vai estar preparado para qualquer situação de mercado. E aí vão dizer lá na frente: nossa, o Flamengo está sendo malvado, né? Mas a gente está investindo tempo, dinheiro, trabalho para construir uma plataforma nesse sentido. Isso não é simples, não é rápido, não é fácil. Deixa a Leila Pereira chorar, falar, espernear, gritar bastante lá pro público dela, né? Para quem interessa. O Pedrinho também, tô vendo aqui, Pedrinho detona presidente do Flamengo. Falou como é que é? Prepotente, arrogante. Enfim, deixa eles lá se resolverem, chorarem, falarem nada com nada. Enquanto isso, o BAP vai trabalhando de forma muito eficiente. E quando você junta eficiência, competência com potencial, meu amigo, aí vira explosão. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, valeu demais se você apoia a mídia independente mais imparcial do Brasil.
Tamo junto, antenado? Aqui torcemos sem parar. Valeu, fui!